Hoje nós vamos aprender como transformar nossas frustrações em vitória, exatamente. Nós vamos aprender isso na mensagem de hoje. E eu quero iniciar dizendo para vocês que todos nós já nos frustramos, já sentimos raiva, já fomos mal interpretados, injustiçados. Mas o que você faz com a sua frustração pode definir com certeza o seu destino. Certa vez um jovem ele estava trabalhando, concentrado numa fábrica. Era ali o primeiro emprego daquele jovem. Ele trabalhava na seção de empacotamento desta fábrica. Ele não estava ali apenas para cumprir horário. Ele colocava o coração no que fazia. Observando ali o processo, ele teve uma ideia. E se eu usasse esse pedaço de madeira para agilizar o serviço? Sem perder tempo, aquele jovem começou a trabalhar naquela pequena inovação. Era dedicação, era proatividade, mas justamente naquele exato momento, o diretor da fábrica ele entrou, olhou o jovem serrando a madeira e não gostou do que ele viu. Sem perguntar, sem ouvir, apenas julgou que o jovem estava brincando em serviço e o despediu. Sim, ele o demitiu ali mesmo, injustamente. Aquele jovem ficou arrasado, ferido, humilhado, mas não se revoltou. Ele, meu querido, e tomou uma decisão, minha amiga, que mudaria a sua vida. O jovem disse assim: eu nunca julgarei alguém sem antes ouvir a sua explicação. Nunca farei com os outros o que fizeram comigo. E assim foi, a dor virou lição, a injustiça virou combustível, e aquele jovem seguiu em frente. Trabalhou duro e anos depois, ele se tornou dono de uma fábrica. Produzia exatamente o que o antigo patrão produzia, mas com um detalhe: seus produtos eram melhores, seus preços mais justos, sua gestão mais humana. O antigo patrão nem sabia o nome daquele rapaz que ele demitiu, mas viu sua fábrica falir, enquanto a daquele jovem prosperava. Resultado da ira, fracasso, resultado da sabedoria, meus amigos, vitória. Quantas vezes você e eu deixamos a frustração destruir nossos sonhos? Quantas vezes agimos por impulso e perdemos oportunidade, não é verdade? Certa vez uma atriz perdeu o papel porque o seu rosto revelava tristeza e desistência. Um corretor perdeu uma venda de US$ 60.000 porque ele deixou transparecer o seu nervosismo. A frustração é como veneno. Se não for tratada, ela contamina tudo ao redor. Mas há um caminho, a sublimação. Ela transforma a dor em força, a perda em amor. Como certa mãe fez, ao perder um filho, ela fundou um orfanato e passou a amar dezenas de crianças. As frustrações virão, mas você decide ser um derrotado ou um vencedor, refinado pelas provações. Lembre-se, a atitude certa, meus queridos, diante da dor, ela pode mudar tudo. Quando a frustração vira veneno da alma, muitos querem o brilho da conquista, mas poucos estão dispostos a pagar o preço do esforço, da persistência, da disciplina. É mais fácil culpar o público, dizer que não foi compreendido, do que admitir que talvez não se empenhou o suficiente. Outro veneno da alma, a ingratidão. Quantas pessoas se afundam emocionalmente porque ajudaram alguém e não receberam sequer um obrigado? Mas isso revela muitas vezes, meus amigos, um coração mesquinho. Acreditar que cada favor precisa de recompensa
é esquecer a natureza humana. A lição é clara: ajudar por amor. E se o agradecimento vier, que seja um presente. Se ele não vier, siga em paz. Você fez o bem e isso já basta. Frustrações surgem quando caminhos se fecham. Mas e se em vez de parar, você procurasse outro caminho? Carnegie já dizia: se uma porta se fecha, há sempre outra que pode se abrir. A maioria, meus amigos, se frustra porque insiste em conseguir tudo da mesma forma, mas a verdadeira força está em se reinventar. Quando você entende que pode ser útil de outras maneiras, quando descobre novos talentos, quando percebe que sua alegria pode vir de outras fontes, você se torna inabalável. Vejam só os ciclos de frustrações e depressão. Às vezes, não é uma grande tragédia que nos derruba. É a soma de pequenas coisas. Um olhar atravessado, uma palavra dura, um dia chuvoso, um cabelo que não seca como deveria. E de repente, tudo desmorona. Um psicólogo contou o caso de um casal. Eles se amavam, cuidavam dos filhos, compartilhavam a vida, mas eles viviam em conflitos, meus amigos. Naquela noite, uma discussão começou sem motivo claro. E no meio da conversa veio o reconhecimento. Não sei por que me irritei, disse-lhe o marido. E a esposa falou: eu também. Chovia, me senti presa, bati nas crianças. Nem consegui dormir. Do que se tratava? De um ciclo de frustração, meus amigos. Pequenas contrariedades que, somadas, elas viram um temporal de emoções mal resolvidas. E quando não compreendemos esses ciclos, colocamos com certeza nossos relacionamentos em risco. Então, meu amigo e minha amiga, que está assistindo nesse momento essa mensagem, você já percebeu o quanto carregamos frustração mal administradas? Exatamente, mas a cura existe. Ela começa com entendimento, segue com compaixão e floresce com ação. Transforme suas frustrações em força, suas decepções em sabedoria, suas dores em propósito. E como podemos vencer a frustração, ira e a depressão? Como vencer este gigante invisível? Certa vez, um casal que estava em crise, na volta do trabalho, o marido ele entra em casa e algo tão simples quanto pendurar um paletó se transforma no estopim de uma discussão. Ele se irrita, ela se fecha. Ele fala alto, ela responde com mágoa. Mas eles se amavam, meus amigos. E no meio da confusão surge a pergunta sincera: por que estamos assim? Por que estamos brigando? A resposta não está nas palavras, está nos sentimentos acumulados, nas pequenas frustrações, nas emoções ignoradas, nos ciclos não compreendidos. A origem silenciosa da dor. A esposa ali com as crianças inquietas, a chuva batendo na janela, o cansaço nas costas, os cabelos molhados. Ela não aguentou e explodiu. E o esposo com a pressão do trabalho e o peso do silêncio da esposa, ele se sentiu atacado. Mas a raiz disso tudo era algo mais profundo, depressão emocional, cíclica. E essa realidade afeta milhares de casais, porque não aprendemos a reconhecer os sinais. Não aprendemos a lidar, meus amigos, com o mau humor, a influência dos ciclos emocionais. O psicólogo, ele percebeu que aquela mulher,
Ela passava por momentos de profunda tristeza a cada 4 ou 5 semanas, fruto de mudanças hormonais. E o marido dela, por sua vez, se refugiava em hobbies, leitura, trabalho, mas nem todos têm esse refúgio. Às vezes a esposa queria chorar, outras vezes ela sentia raiva sem motivo, e isso é mais comum do que se pensa. Estudos mostram, meus amigos, que grande parte das mulheres passam por variações emocionais ligadas ao ciclo hormonal, mas nem tudo é biologia. Há também a atitude mental, há o modo como reagimos, há escolhas mesmo no meio do caos emocional. Mas os homens também sofrem. E não são só as mulheres que sofrem de depressão. Homens também, eles são afetados. Por exemplo, Abraham Lincoln, ele sofreu de uma tristeza tão profunda em sua juventude que seus amigos precisaram vigiá-lo para evitar o pior. A depressão ela pode surgir de uma perda real ou até de uma ferida imaginária. Ela é uma reação, e muitas vezes, ao ódio que não pode ser confessado, que se volta contra quem o sente. Daí o impulso suicida, não por querer morrer, mas por querer punir alguém. Mas quando você observa bem tudo isso, minha amiga, meu amigo, depressão, frustração, tristeza, mágoa, tem ramificações no mesmo tronco, a ira. A doutora Mila Lopes, ela afirma que a ira pode ser transformada, pode virar esforço, pode virar arte, pode virar conquista, pode virar trabalho criativo, firme e gentil. Você pode escolher machucar ou moldar, gritar ou construir. Nós vamos ver agora o verdadeiro modelo de domínio próprio. Mas quem é o maior modelo de controle emocional? É Jesus Cristo, meus amigos, o único que mesmo traído, caluniado, humilhado, ele não revidou com ira, respondeu com mansidão. Você quer vencer a frustração? Você quer vencer o mau humor? Você quer vencer a depressão, minha querida amiga, meu amigo? Jesus faz um maravilhoso convite para você. Ele diz: vinde, vinde a mim, disse ele, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus promete para você, minha querida amiga, meu amigo, e para mim, um novo coração. No Evangelho de Cristo há poder para refazer sua mente, para substituir os velhos complexos, o medo, a raiva, por amor, paz, paciência, benignidade, domínio próprio, os frutos do Espírito Santo, como escreveu ali o apóstolo Paulo. Eles são a cura para os nossos caos interior. Nós vamos ver nesse momento um questionário da alma. Por exemplo, um questionário para identificar sinais de depressão. Responda para você mesma, para você mesmo, com sim ou não, as seguintes perguntas. Elas vão ajudar com certeza a você a entender se você está passando por um quadro de depressão. Nós vamos lá. A primeira pergunta: você tem sentido pouco apetite, sim ou não? Você acha que as pessoas ao seu redor são mais capazes do que você? Sim ou não? Você tem se preocupado excessivamente com a sua saúde, sim ou não? Você está perdendo peso sem querer? Às vezes você se sente inútil? Você evita cumprimentar conhecidos a não ser que eles falem com você primeiro, sim ou não? Sim ou não? Parece que os outros são mais felizes do que você? Responda sim ou não. Você sente que precisa de mais autoconfiança? Você tem dificuldades para dormir por causa dos seus pensamentos?
Você perdeu o interesse, minha querida, meu querido amigo, por esportes e brincadeiras? Você tem pouco interesse pelo sexo oposto? A crítica te afeta de forma exagerada, sim ou não? Você precisa se esforçar muito para conseguir trabalhar? Sim ou não? Você tem notado falhas na sua memória e é difícil você lidar com as outras pessoas? Sua autoconfiança depende da opinião de seus amigos? O resultado da pesquisa, meus amigos, do questionário. Se você respondeu sim a 5 vezes, isso é considerado normal. Agora, se você marcou 10 ou mais respostas afirmativas nesse questionário, isso pode identificar uma depressão profunda. Mas, mas há esperança. Mesmo nos casos mais difíceis, muitas pessoas se sentem melhor em alguns dias ou semanas, segundo os psicólogos. A depressão, ela costuma voltar quando há alguma hostilidade não resolvida no coração, mas há esperança. A depressão, ela se dissipa, minha querida amiga, meu amigo. Ela passa, só não alimente o abismo com ódio secreto, com rancor, com autopiedade. A cura vem do amor, o amor de Deus, o amor ao próximo, o amor que tudo transforma. Então, nesse momento, se esta mensagem falou ao teu coração, compartilha com alguém que está aí passando por um momento difícil. Comente aqui. Você já enfrentou um ciclo de mau humor ou depressão? Como você superou? E lembre-se, você nunca está sozinho, nunca está sozinha. Jesus está ao teu lado. E eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. E desde já até o nosso próximo vídeo, com mais palavras que transformam. Eu estarei aqui orando por você, minha querida amiga, meu amigo. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Valeu, gente. Fique todos com Deus. Um grande abraço. Até nosso próximo vídeo. Amém. Tchau, tchau.